Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Nós estamos aqui iniciando o Pode Crer mais uma vez. E hoje a gente está com um tema, assim, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha aqui. Como que você enxerga você mesmo no espelho? É sério. É um ser humano? Você acha que é um ET de vez em quando? Uma pessoa que não merece nada? Pois é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a Bíblia apresenta essa questão da humanidade, tá? Tenho aqui 2 convidados, que na verdade não são convidados, são de casa. Show. São eles... Cara, o cara parece aquele cunhado Qual? que tá namorando com a sua irmã faz 15 dias e Já? te chama de convidado. Ué. Eu tenho esse cunhado. Ixi, ele vai assistir isso. Tô feliz de estar aqui com você, Que pastor bom, Jarinho. estamos aí. Jogar a bola aí. Vai lá e olha. Vamos pra cima. E aqui, com esse tema tão cabuloso, a gente vai pra Gênesis de novo. A gente falou sobre Gênesis e você agora já se inscreve no canal. Se você não escutou o episódio anterior, escuta, porque tá sensacional, falando justamente sobre criação. E agora a gente vai falar E sobre qual é o canal? canal, o NASP C1. Tá bom? Se inscreve, coloca o sininho lá do lado pra você receber tudo aquilo que a gente vai produzir aí. E onde mais a gente pode ouvir? Ao mesmo tempo, Spotify, Deezer e todas as outras plataformas, procure o NASP aí. Pode crer. Podcast pastoral. Mas vamos lá, então. Quando a gente para pra olhar pra Gênesis tem 2 processos que as pessoas às vezes confundem com 2 criações da humanidade. Mas elas são apenas uma criação. E eu vou começar com a segunda declaração dessa criação. E se você que tá aí não entendeu, vai lá pra Gênesis 2 que a gente vai ver em 2:4 a ideia falando assim: esta é a história da origem dos céus e da terra. Quando o Senhor fez terra e céus. E ele começa a falar sobre como que ele criou o homem. E ele fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então ele se torna um ser e não passa a ter algo dentro dele. Vamos tentar entender isso aí. Pastor Robson conosco. Ele passa a ter algo dentro dele, sim. O quê? Fôlego de vida. Excelente! Isso! Boa. Ele passa. Tanto é que quando esse fôlego de vida não tá mais dentro dele, Acabou-se. acabou-se tudo. Esse texto é importante, né? Muito interessante. O homem é feito material. Um ser físico que ocupa espaço. Uhum, E há uma vida num corpo. Isso é muito importante. uhum. Vida no corpo. E não existe vida sem corpo. Então, a primeira definição da vida do homem é o seu corpo. Sim. Então, Deus formou o homem do pó da terra. Isso é importante a gente pensar nesse processo de quem é o homem. Porque existe um corpo social. Existe um corpo religioso. Existe um corpo... Cara, eu tenho relações sexuais com o corpo, entendeu? Uhum. Tudo é corpo. A vida se dá num corpo. Sim. Tanto é que Deus fala desse corpo com seriedade, porque dependendo da forma como esse corpo se relaciona nas suas relações complexas e sinérgicas, é a maneira como você vai encarar as coisas. Sim. Se os hormônios estiverem diferentes, as visões ficam diferentes. Eu com fome eu dou respostas curtas. Eu alegre dou respostas longas e muito mais positivas. Ou seja, eu tenho uma vida num corpo. Deus chega para Elias e fala: Elias, legal, mas vai comer primeiro. Alimenta A aí. necessidade. Uhum. Há uma necessidade. Então, isso é interessante. E o que há nesse corpo? É o fôlego de vida que constitui a vida em um corpo. Dizer de homem sem falar do seu corpo não é uma definição de homem, porque a vida do homem está no seu corpo. Perdeu o corpo, perdeu a humanidade. Não há humanidade sem um corpo humano. Não há vida sem um corpo. Não há vida sem um corpo. E o que mostra, então, da dependência, já logo de cara, a gente já começa a ver dependência. Você queria falar? Não. Tá tranquilo. A gente começa a ver dependência aqui. E a gente começa a perceber que o fato do ser humano ser feito do pó da terra faz com que ele entenda que ele é dependente do Criador. Porque é o Criador que concede fôlego para ele. E nesse processo de conceder fôlego, ele não subsiste sozinho. E se ele deixa essa essência desse fôlego de vida, se esse fôlego não existe mais, ele volta pro pó e volta a ser terra. Essa cena... Posso ler um pode ler. textinho? Manda ver.
Respondeu-lhe Jesus, João, Evangelho, capítulo 6, verso 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Há uma declaração, tanto no Gênesis como no Novo Testamento, de uma vida proveniente. A vida do homem é sempre proveniente. Ele é uma vida real de corpo físico, mas ela é sempre proveniente. E ela é proveniente de uma fonte só. Sim. Eu esqueci o que eu ia falar Você agora. falar, essa imagem, esse visual. Ah, é. Exatamente. Essa imagem que você falou do pó, eu acho que ela é muito pesada. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência de ver um processo de exumação. Ela é muito forte, porque é alguém que você ama, que morreu, que foi colocado ali, foi enterrado, e depois de alguns anos vai se abrir o caixão, né, para guardar os ossos e tal. Você encontra a roupa, os cabelos, um restinho de osso e mais nada. Isso me faz pensar como que a gente se acha tanta grande coisa, e Gênesis já deixa claro da onde que a gente vem e como a gente termina. Sim. A gente só se torna alguma coisa por Deus, e sem Deus a gente termina desse mesmo jeito. Então é importante a gente compreender, dentro desse processo, que olhar para essa maneira como o Gênesis apresenta é a única maneira de que o ser humano ele possa realmente entender qual é o sentido da vida, ainda que a vida, essa nossa vida terrena, acabe. Tá? E é importante também, um segundo ponto, a gente trabalhar na nossa mente para que a gente perceba que outras maneiras de se enxergar a vida, elas podem existir, porque a gente aqui ainda não morreu para saber como é que vem depois. Mas, se a gente não confiar na Bíblia, a gente corre grandes riscos de viver uma vida direcionada para uma maneira, para um propósito, e depois se arrepender porque saiu do prumo. Ixi, trouxe o prumo de novo. Desculpa, gente. Não, mas mudou de gancho para prumo. Pra prumo. Excelente. Prumo é a É palavra melhor, do momento. né? Vai lá. Dizia o pedreiro. Exato. Usa o prumo. E é olhando para isso que a gente começa a perceber um ponto aqui. Eclesiastes fala sobre isso. E Eclesiastes 9 chega à conclusão de um homem extremamente sábio, o homem mais sábio que já pisou na terra. Ele chega a uma conclusão sobre a vida. E essa conclusão dele é curiosa, porque ele fala assim: pois os vivos sabem, no verso 5, 9:5, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Já lê 12:7 também? Vai lá. Lê lá, lê aí. Pode? E o pó, volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Pronto. Eu vou ler um texto também, então. Então manda ver. Cada um E aí, tá depois lendo. desse texto, você já lê e já comenta. Já vou manda ver. Uma questão importante quando se fala de morte. Quando Jesus conversa com Adão antes de qualquer morte aqui, que ele fala para Adão quando ele peca, Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus não dá uma direção para vida de Adão, nem para céu, nem para o Hades, nem para o inferno, nem para um ponto atmosférico. Ele fala, você vai voltar de onde você veio, tornes a pó, porque tu és pó, e ao pó tornarás, ou seja, você vai desmanchar. Então, a Bíblia trata a morte como aniquilação. Importante. E é pesado esse termo. Extermínio mesmo, extermínio. né? Ela morte como fim, como extermínio, uma aniquilação. Isso é extremamente pesado. Mas também é importante a gente entender essa razão de morte quando a gente também define vida. Exato. Porque quando a gente define vida, a gente definiu que a vida é uma vida que é uma junção de um corpo material físico que é colocado nele emoções, decisões, inteligência, sensações, criações. Quando esses aspectos que são essencialmente divinos são conectados conosco a partir do fôlego de vida. Quando Deus comunica o fôlego de vida ao homem, ele comunica ao homem atributos dele. Porque quando Jesus soprou no homem, ele tirou algo de si para colocar dentro do homem.
Ele não deu uma ordem, ele soprou. E soprar é um ato mesmo, de tirar algo de si e colocar nele. Então, quando Deus dá vida, e Jesus define vida assim. Por exemplo, ele define uma vida de verdade, é uma vida com fruto. E ele fala isso, por exemplo, em João 14, ele fala assim, olha, eu quero que você dê muito fruto, porque se não der fruto, ele corta, porque é uma vida inútil. E vida de verdade é uma vida em dons. Então, dom e fruto, essa junção de dom e fruto é vida. Então, é uma vida e ele define vida com propósito. Mas eu queria chegar no ponto de que essa conexão de vida não é uma vida solta, de você dar corda num carrinho e bota ele para correr. Sim. A vida no homem é a vida de Cristo no homem. Porque o fôlego de vida é concedido a partir de algo interior de Cristo. Onde eu quero chegar com isso? Quando Jesus se chegar para Jesus e falar, Jesus, por favor, defina para mim vida. Ele define claro e facilmente. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se perguntar para Jesus, fala assim, Jesus, o que é pecado? Ele fala, pecado é não amar. Porque a lei é amar a Deus e amar o próximo. Pecado é transgressão da lei. Portanto, pecado é quando você deixa de amar. Mas o amor é que produz vida. O amor e vida não se separam. É o amor que produz vida. Quando se fala, Jesus, qual é a consequência do pecado? Ele vai definir, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Jesus, o que é vida? Vida sou eu. O que o pecado faz? Te separa de mim. Quando você está separado da vida, amor, eu sou a lâmpada. Eu não sou luz, eu sou lâmpada. Se tirar a lâmpada da energia, ela não brilha. E lâmpada que não brilha é um vidro qualquer. Não serve pra Então, nada. essa é uma definição de morte. Morte é uma separação, uma desconexão com a fonte. Quando ele fala, não tem vida em vós mesmo, ou você está conectado com a fonte, ou você não tem nada ali. Sim. Então, ele vai falar desse processo morte, muitas vezes, numa vida sem propósito, mas esse processo aniquilação é numa vida a despeito dele, né? Numa vida Excelente. nisso. Você volta pro boa. Show. E aí a gente entra no ponto, e aqui a gente entra num ponto muito importante. A gente definiu morte aqui. E depois de definir morte, a gente começa a perceber então que a vida, ela está em completa relação com o Criador, que a criou. E nesse processo de Deus criando o ser humano, a gente começa então a entender que todas as ações humanas têm uma ação relacionada com o Criador. Então, se eu distrato o meu próximo, é uma relação que eu estou fazendo relacionada com o Criador. Eu estou mostrando para ele alguma coisa. E se eu cuido bem do meu corpo, é uma mesma relação com o Criador. Então, tudo ao meu redor faz parte da minha relação com Deus. Então parece então que não tem nada que seja ausente de uma relação com o Criador, não é? E eu achei importante a gente começar com morte, para que depois a gente gaste mais tempo falando de vida. Sim. Eu lembrei de um negócio aqui, vocês me perdoem o excesso de palavras, mas isso é importante a gente pensar na morte, porque a Bíblia não define morte como uma transição de dimensão. Sim. Como um estágio, né? É, tipo, eu fui para algum lugar como se a vida fosse estar. E a vida não é estar, a vida é ser. É, né? Então, quando a gente fala assim, o estado do homem na morte. Não, essa frase é completamente equivocada, porque a morte é o não estar, porque a vida é ser. O morto não é. Sim. A morte é aniquilação. E se desenvolveu no decorrer da história, e até por uma relação humana que nega a aniquilação, porque é um termo pesado, de morte como transição de estado ou transição de dimensão. E ela não é, não. É ser e não ser mais. Em sentido de separação mesmo. E eu compreendo isso quando eu compreendo as frases de Cristo na cruz também. Diante da morte, ele olha para Deus e fala, Deus meu, porque me desamparaste. Ele está sentindo em si uma desconexão. Uma desconexão. Há uma separação vinda. Ele sente a separação. E essa separação, não há nada que sobreviva uma separação com Deus. Sim. A gente às vezes gosta de compartimentalizar as coisas. Só que quando a gente olha então para Gênesis, é possível a gente compartimentalizar a nossa vida em partes. Essa parte de Deus, essa parte eu faço, essa parte é minha. E a gente coloca vários compartimentos diferentes e a gente se sente no direito de falar assim, não, Deus, essas são as partes tuas e essas aqui são as partes minhas. E aí? Vou dar minha opinião, que pode ser que esteja errada. Show. Estamos, A gente corre risco, né? A gente tá acostumado com essas gavetas. E de vez em quando a gente precisa
lidar com elas de maneira separada pra gente tentar dar conta de alguma coisa que, no fim das contas, a gente não dá. Uhum. O problema é quando a humanidade ela vive para essas gavetas e ela acaba esquecendo que ela é um todo, porque aqui no processo criador nós já somos feitos de maneira completa e toda. Sim. A gente não falou de pecado ainda, assim, Uhum. só citou por causa da morte, mas a Sim. gente não falou das consequências do pecado nessa nossa natureza. Então, pensando em natureza humana, ela é completa, ela é integral, ela é total. E isso acontece com o corpo, com o espírito, e esse total é o que o texto chamou de alma. Sim. E Tá. ele fala que o homem é uma alma vivente. E é uma diferença entre é e ter. Eu acho que ali é uma questão de tradução que é interessante a gente pensar. Uhum. Porque alguns tradutores, ele fala que o homem passou a ser vivente. Uhum. Outros vai dizer que passou a ser alma vivente. Uhum. Mas a gente percebe na construção do texto que alma e ser é a mesma coisa. Porque alma é uma palavra latina de anima. Ou seja, a radical da palavra no latim, de onde vem no nosso português alma, é um ser animado. Anima, alma. Desenho animado, um anime. Ou seja, as coisas se mexem, elas têm movimento, elas têm dinâmica. Em muitos momentos, essa expressão alma vai ser usada para expressar algo que é inerente à vida, que são emoções. Uhum. A minha alma está triste, triste até a morte. É. Nele não se compraz a minha alma. Por que está triste? Por que te afliges, ó minha alma, dentro de mim? A alma, ela está, na maior parte das vezes, relacionada a algo que se caracteriza o ser humano. O ser humano é um ser emocional. E você percebe a vida nas emoções. Uma pessoa cheia de vida é o quê? Você percebe uma reação emocional dela para a vida, pessoa alegre e tal. Aí eu vi ele, estava assim, está meio borocochô, meio mortão, ou seja, sem anima. E há mais outras expressões ali também, né? Que é espírito. E aí está o ponto que eu acho interessante. A Bíblia não fala de espírito apenas como respiração. Uhum. Sai-lhes o espírito, ele volta ao pó. Mas ela fala de espírito, de vida no espírito, e esse espírito com letra maiúscula, uma pessoa. E elas não se separam, porque esse espírito, respiração, vida, energia vital é concedido por essa pessoa da divindade chamada Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez. É o espírito que dá vida. Uhum. Da mesma forma que a vida, no sentido mais dinâmico e amplo, divino e teológico da palavra, de uma vida integral, inteira, vivendo na plenitude, onde todas as partes que o pastor Janinho falou estão harmônicas, ela é concedida e só é possível no Espírito. Você tem que dar fruto. Como é que é possível dar fruto? Mas o fruto do Espírito. Nele. Então, nesse sentido, há muitas dimensões, mas há só um ponto central de onde as dimensões se emanam, que é o Espírito, a vida no Espírito. E eu queria voltar exatamente nesse ponto que o Robson acabou de comentar agora, que é a construção bíblica para o termo alma, que ele é utilizado também dessa maneira, porque a gente fala da alma como ser aqui, exato, mas Sim. ela fala de ter alma também em alguns outros lugares. Sim. E aí como é que funciona? Nesse sentido, é importante a gente entender que a alma é, e é todo esse completo, Uhum. mas essa dinamicidade, ela é expressa nos sentimentos, nas ações e de outras maneiras. Sim. Então, quando a gente olha, por exemplo, no microscópio, eu estou vendo um pedaço do tecido e vendo a dinâmica ali dentro. Mas o completo é o todo fora. Então, é interessante a gente perceber essa dinâmica que a Bíblia nos permite falar, tá? E, de vez em quando, eu preciso lidar com a dimensão mental, então eu preciso estudar mais, trabalhar mais o meu cérebro. Por quê? Porque eu já estou trabalhando demais a minha dimensão física. Só que uma depende da outra para que eu desenvolva, por exemplo, o espiritual também. Sim. Então, essas dimensões humanas, que são as gavetinhas que eu falei anteriormente, todas elas são importantes, precisam ser trabalhadas de maneira harmônica para que a gente vai se desenvolvendo como um todo. E tudo isso tá dentro da relação com Deus. E esse é o maior desafio. É as pessoas entenderem e a gente entender, né? A realidade de que tudo isso envolve a minha relação com Deus. O meu físico,
a maneira como eu me construo no sentido do meu desenvolvimento mental, do meu conhecimento, da minha profissão, de todos os exercícios que eu tenho de vida, em tudo isso permeia o espírito. Você vai se relacionar com Cristo a partir daquilo que ele é, ou vai se relacionar com Cristo a partir daquilo que ele fez. Uhum. Você é julgado pelas suas posições diante de um Cristo que é, e é julgado diante das suas posições a Cristo a partir daquilo que ele fez. Portanto, é impossível não se relacionar com ele. Colossenses Esse é o ponto. 1,16 diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele, Uhum. inclusive você. Ele é antes de tudo, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Portanto, o ser humano, homem, mulher, ele existe e existe se relacionando. E se relacionando naquele que é a essência de todos. Ele é o cabeça, e para ele tem toda a primazia. Sim. E aí vem as implicações da maneira como ele tem a intenção de criar o ser humano, né? Porque aí a gente olha pro ponto de Gênesis 1, 28, 26 em diante. Isso aí é um ponto interessante, e eu queria colocar duas coisas nesse sentido. O ser humano, portanto, ele é um ser que tem corpo essencialmente. Constitutivamente, o ser humano é um ser com corpo. Uhum. Não há corpo, não há vida. A vida existe no corpo. Sem corpo não há religiosidade. Sim. Não existe espiritualidade sem corpo. Sim. Isso é real. E isso Tanto corpo que físico. Corpo físico. E o corpo é uma habitação de Deus. Não havendo corpo, não há habitação de Deus. Não havendo habitação de Deus, não há vida no seu propósito. Isso é fato. Ele fala, você glorificai a Deus no vosso corpo. E ele fala, vocês são templo do Espírito Santo. Corpo físico. Sim. Isso é real e tem que ser definido. Não havendo conexão com Deus, e que é a consequência final do pecado, há um desligamento da fonte e se há uma deterioração que Deus coloca ali como punição para o pecado. O salário do pecado é a morte. Portanto, devemos evitar dizer assim, a morte é natural. Não, a morte não é natural. A morte é penal. A vida é natural em Deus. A morte não é natural. Sim. A morte é uma pena que nós pagamos pela desconexão. Mas há uma coisa a mais para ser colocada ali que é fundamentalmente importante. Duas coisas a mais. A primeira é, o ser humano é um ser físico e o ser humano é um ser coletivo em essência. Uhum. Façamos a nossa imagem. Homem e mulher os criou. O homem é feito dois de cara. Uhum. Humanidade. A Humanidade. humanidade. Quando Deus faz o homem, ele faz dois. No mesmo dia. Que se completam e se contemplam nus e se veem a imagem de Deus um no outro, mesmo com diferenças, inclusive físicas. Então, um homem contempla uma criação de Deus, mulher na frente dele, com seios que ele não tem, e vê a imagem de Deus que constitui nele o ser humano. Então eu contemplo cabelos lisos e crespos, gente alta, gente baixa, gente escura, gente clara, mulheres e homens, e isso é a imagem de Deus. Sim. Há uma imagem plural, em muitos sentidos. O ponto não muda, de criação não muda, mas a imagem é multiforme. Já que você citou, vamos pro texto? Vamos. Gênesis 1, 27, que é isso que ele está trazendo, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea. Exatamente. Aqui, quando ele traz primeiro, criou o homem à sua imagem, ele está falando da humanidade. Uhum. E a humanidade foi criada em macho e fêmea. Em homem e mulher. Exatamente. E é interessante utilizar o termo... Eu acho interessante utilizar o termo macho e fêmea exatamente para você trabalhar essa construção de gênero, porque daí depois ele vem trazendo a perspectiva da complementariedade entre esses dois, para que juntos, em relação com Deus, haja o verdadeiro completo. Tá? Esses dias eu ouvi uma ilustração e eu achei interessante de um falante por aí, e ele trouxe o exemplo de um ventilador, e eu achei interessantíssimo o exemplo do ventilador. Ele diz que a humanidade está ligada com Deus, o ventilador ligado na tomada. Quando eu tiro o ventilador da tomada, ele continua rodando. Mas aquilo é energia que está terminando, porque ele tinha recebido energia. Tá se dissipando. Assim. E aí ela está acabando e uma hora o ventilador vai parar.
A humanidade antes do pecado era o ventilador na tomada. Uhum. Nós escolhemos como humanidade, homem, mulher, macho e fêmea, tirar da tomada o ventilador. Sim. O que nós estamos vivendo hoje? Força residual de Deus. E se a gente não decidir se reconectar, o ventilador para e aí vem a morte. E eu chamo de força residual de Deus o fruto da árvore da vida. O impulso de vida que temos foi do último fruto comido. Sim. Que vai reproduzindo e se deteriorando naturalmente nesse xerox contínuo que virou a humanidade. Quando você pega o xerox do xerox do xerox 800 milhões de vezes, o que você tem depois é um borrão. Sim. Mas esse é um ponto. Mas ele ainda continua sendo imagem e semelhança. Então, vamos lá. O que significa essa imagem e semelhança de Deus? Muito louco. Porque é importante a gente responder essa pergunta. E as implicações disso pro nosso dia a dia, Exatamente. né? Pro nosso corre do dia, para as nossas atividades. E aí? Eu creio que há um paralelismo aqui. Gênesis 1:26. Porque Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Onde está o paralelismo sinonímico aqui, no sentido de colocar na segunda frase de um desenvolvimento da primeira? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Imagem e semelhança de Deus aqui é colocada para o homem como uma representação gerencial. Eu estarei governando a terra através de você. Eu vou agir na terra através de você. E você vive para me demonstrar. Olha o que diz em texto de Gênesis 5. Gênesis capítulo 5. Quando ele diz assim: homem e mulher os criou, no verso 2, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Um nome, dois seres. É uma semelhança aí. Uhum. Deus, três, uma personalidade trina, um nome. E depois ele vai dizer no verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. O que é isso? Deus está se reproduzindo através do representante de reprodução que ele colocou, chamado homem. E a gente vai ver esse desenvolvimento na Bíblia toda. Deus chega para Elias e fala: Elias, não vai chover, 3 anos e meio sem chuva. Tá, Senhor, o que eu faço? Sobe ao monte e ore para que não chova. Então você está vendo que tem um gerente e um dono. O dono tem uma vontade, o gerente executa representando. Passou 3 anos e meio, Deus chega para Elias e fala: Elias, vai chover. O que eu faço? Ore para que chova. Essa imagem que em Adão é direta, em nós, por causa do pecado, passa a ser indireta através da oração. Porque através da oração você tem domínio, sim, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. A oração é a respiração da alma, de fato, no sentido identitário da palavra. Porque você ora e tira um monte do lugar. Você ora e faz efeitos. Deus, você dá ordens. Isso é interessante nessa imagem semelhante de Deus. Aí, eu chegando em Isaías 43, e ele diz isso, né? Que tudo que Deus fez, ele fez para a sua glória. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança é a mesma coisa. Ser imagem e semelhança e viver para a glória de Deus é a mesma coisa. Você vive para demonstrá-lo e executar as coisas acima dele, nele. Eu vou colocar alguns segundos a mais. Como que isso se relaciona com a árvore do conhecimento do bem e do mal? E com a árvore da vida? A relação disso é direta. Porque a árvore da vida representa um homem que é gerente, mas não é dono e depende de uma fonte de vida. Esse ser depende de uma fonte divina, ou seja, você participa inclusive da criação da vida, mas a vida não provém de você. Sim. É necessário voltar e colher a fonte da vida. É um reconhecimento, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal dizendo assim, você é gerente, mas não é dono. Então você vai ser lembrado que você não é dono. Sim. O homem não morre porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele morre porque não come mais da árvore da vida. No final do texto de Gênesis 3, ele diz assim, ó, olha, eis que o homem, versículo 22, se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e não tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor o lançou fora. Então, o homem não foi expulso do Éden pelo que ele fez. Ele foi expulso do Éden pelo que ele ia fazer. Ou seja, o próximo ato está desconectado do propósito.
E não há uma ação contínua sem conexão ao propósito. A morte é imediata. A morte é real, a morte está no caminho. Eu vejo aqui algo interessantíssimo, essa questão da imagem e semelhança. Deus dotando a humanidade exatamente das suas capacidades e características porque Ele nos ama e Ele quer que a gente tenha isso. Capacidade de administrar o tempo, os recursos. Então, Ele é dono de tudo e Ele nos dota dessas capacidades. Capacidade de reprodução. Sim. Deus é criador. Anjos não reproduzem. E Ele dota o ser humano dessa capacidade também de ter um serzinho semelhante a Ele, vendo ali seus defeitos em potencial naquela criança. Participando, inclusive, da decisão se vai haver um outro ou não. Exatamente. Então, eu dei esses dois exemplos, mas assim, as capacidades que, na verdade, esses atributos divinos, Ele nos dota e a gente consegue perceber isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E é maravilhoso perceber isso porque todas essas capacidades, elas precisam ser usadas para quê? Para glorificar o nome de Deus. Sim. E é importante que a gente lembre-se disso. Não é para me satisfazer e não é para satisfazer o outro. E a gente corre grandes riscos de ir para um caminho errado e achar que assim, não, eu sou capaz. Sim. Não é capaz. Vou voltar lá, faz a exumação para você ver quem é você. Sim. É um pozinho, não é nada. Então, nós precisamos relembrar isso. E aí, vou parar daí, depois eu volto para outro ponto. Vai. Vai para outro Não, ponto, vai para cara. outro ponto direto já. A gente tava prestando A atenção. gente tá aqui jogando aqui. É que me deu uma amnésia rapidinho, eu já retorno entendi. para outro ponto. Então a gente entra num ponto aqui. Tem que cuidar do corpo, mano. Tem que cuidar do corpo. Vamos lá, gente. Aqui a gente começa a ver a relevância de nós entendermos que o nosso exercício de domínio através da oração e o nosso exercício de governo é um exercício semelhante ao que Cristo faria se estivesse no nosso lugar. Uhum. Nós estamos o representando. E se nós estamos representando, isso implica em tudo que a gente está fazendo. Então, se você aí come, bebe, vai trabalhar, qualquer coisa que a gente vai fazer, se relacionar com as pessoas, tudo isso implica em como Cristo estaria agindo no seu lugar. Eu lembrei do outro Você ponto. agindo como Cristo. Isso é muito pesado. A imagem e semelhança essa ideia de Tselem Demut, que é a ideia de imagem e semelhança, ela tem um ponto curioso porque a ideia de o ser humano ser sombra daquilo que existe. Então, se a sombra mexe para um lado, você vai mexer para o mesmo lado da sombra e não para o lado contrário. Então, o ser humano ele precisa aprender a ser sombra do divino da forma correta, que é fazendo o que ele faria, né? Como esse representante dele. Nessa perspectiva de ser humano em vida, a gente entende outros textos. Um que é cascudinho, né? Quando fala assim, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Ele não está dizendo de um humano que se submete a outro. Ele está falando de um ser humano que entende e vê a revelação de Deus em outro, como ao Senhor. Porque aquele marido foi colocado na sua casa para me representar. Tanto é que eu estou dizendo para ele fazer o que eu fiz por você. Amai e morra por ela. E Provérbios capítulo 1, verso 8 diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. A palavra ensino e instrução aqui não é nenhuma outra que não seja a Torá. Ouça a Torá da sua mãe, a lei da sua mãe. Mas não existe lei da sua mãe, não existe lei do seu pai. Existe a lei de Deus aplicada em casa através deles que estão aí para representar-me. Isso é a vida. A vida sem representatividade do divino, como você gosta bem e legal de falar, não tem nem sentido, não tem propósito. Daí a gente entender a mortalidade. Sim. Falar que há uma imortalidade a despeito de uma conexão no propósito divino para a criação e da glória de Deus, ele desmancha a Bíblia de uma maneira agressiva, pecaminosa e radicalmente ofensiva. O que eu ia falar é da questão de natureza humana. Existe essa discussão. Existe uma natureza, algo que é de todo mundo? Isso, voltando novamente para o Gênesis, não tem como. A gente enxerga as coisas, a construção da vida do ser humano e como essa desconstrução acontece exatamente na mesma ordem. Então, o ser humano, imagina, Adão, quando ele abre os olhos depois de receber a respiração de vida, a primeira noção que ele tem é de Deus que está ali em cima dele assoprando ele. Então, a primeira noção de Adão é de Deus. O primeiro relacionamento que existe. Depois dele entender e perceber aquela figura sobre ele, aí ele se percebe como indivíduo, porque só faz sentido depois de Deus. E aí, então, ele olha para a natureza e sente falta de algo que ele nem sabe o que é.
Ah, sentiu falta? Dorme aí, faz a mulher. Então, relacionamento, primeiro com Deus, consigo mesmo, e depois vem o próximo. E aí vem depois o relacionamento com o meio natural. Quando o pecado entra, ele vai quebrando os relacionamentos exatamente nessa mesma ordem. O primeiro relacionamento quebrado de Adão e Eva foi com Deus. Pá. Já se esconde. Olha pra si e percebe que tá nu. Já teve problema consigo mesmo. E aí depois Deus chega, ó, essa mulher que você me deu, tá vendo? Já começa a dar culpa nos outros. Exatamente na mesma ordem. E aí eu fico pensando, nos nossos dias hoje, por que a gente não cuida dessa relação exatamente na mesma ordem? O primeiro relacionamento que a gente tem que cuidar é o nosso relacionamento com Deus, e ponto. É através dele que eu olho pra mim e enxergo, e aí eu vou ter potencialidade de não fazer mal pro outro. Sim. Então, consequentemente, o meio natural que eu tenho que administrar, o meu tempo, meus recursos, enfim, tudo isso. Então, vale a pena a gente olhar para a proposta bíblica para que a gente se conserte, né? Não, que Deus nos conserte, a gente não se conserta. Desculpa, deixa eu resolver. A gente se estraga. A gente se estraga. Quando o Zanin falava, ele tocou em pontos vitais para a compreensão e para a vida. A gente olha no padrão de Deus criador e pensando no homem, há uns elementos conceituais. O homem é criado num processo de separação. Deus cria separando. A doação da vida, a separação e a palavra. Por exemplo, a palavra de Deus diz haja e diz sirvam eles para. O sirvam eles para, ele denomina e chamou Deus o dia, a luz dia, as trevas noite. Servir a palavra doadora de vida, nessa doação do homem, e uma separação. Então Deus fez o homem separando-o da terra. Ele é feito do pó da terra, mas para ser feito ele é distinto da terra. E há uma doação de Deus. E a terra também. Olha para o que é Gênesis 1 e 2 e o que é Gênesis 8 e 9. Então você vê o processo de destruição divino é um processo, da mesma maneira que ele cria separando, ele destrói juntando. Então tudo que estava separado da criação no dilúvio, ele juntou tudo. Ele pegou a água que estava em cima, mandou para baixo, pegou os continentes. Ou seja, o processo de destruição é quando, primeiro, a palavra foi mais ouvida. Há uma distinção, a doação é retirada, porque diz assim, e tudo que tinha fôlego de vida pereceu, ou seja, o fôlego, a doação saiu, e há uma junção. Quando você pega na vida humana, o reino do norte em Israel, ele se destrói da mesma forma, porque a palavra não é mais ouvida, e agora o que era judeu se junta com o que é babilônico, com o que é sírio, com o que é... E aí não existe mais nada. Separação também. E quando Jesus volta, a destruição do planeta é que os montes se derretendo, ardendo, se desfarão. Sim. O que é a terra destruída? Tudo junto. Uhum. O que é o homem, né? Tu és pó e ao pó tornarás. Quando a palavra não foi ouvida e a doação é retirada, ele se junta. Então o que é pó se junta. E o Zanin falou da exumação, né? Mas a matéria não se desfaz, né? Ela se transforma. Onde é que estava esse corpo? Esse corpo está tão junto com outras coisas, que ele não é mais visto. A vida no dia a dia também é assim. Sem distinção. Não há continuidade de vida. Se não houver distinção. Porque o processo de morte começa quando o propósito se termina e a santidade se esvai. Sim. E aí a gente vai E aqui a gente vai para os segundos finais. E eu quero que vocês coloquem isso. Foi uma advertência, né, Dani? Uhum. Isso aqui... Não, calma aí. E aí a gente vai pro segundo... nosso tempo tá acabando. É real. Os segundos finais, a pergunta é... Quais seriam as últimas palavras que vocês deixariam pra galera que tá ouvindo, né? Pra todo mundo relacionado com esse entendimento de ser humano? Posso começar? Vai lá. Cuidado com algumas ideias que surgem por aí de que nós hoje, a humanidade... ela é uma folha em branco ou que ela é naturalmente boa. Muitas propostas ideológicas são construídas em cima dessas ideias e a humanidade só tem se lascado, para não falar coisa pior. Sim. Biblicamente falando, nós estamos num estágio desconectados de Deus, e esse estágio é uma natureza humana, pecaminosa, que tem inclinações para o mal, e isso é correto.
O mal tá aí por aí também, Satanás, e muitas vezes eu deixo o mal que tá aí fora entrar dentro de mim, nesse mal que já tá dentro de mim, e aí quando os dois maus se juntam, é certeza que dá ruim. Então, a única solução para cada um de nós é permitir que Deus coloque a vida em nós. Não existe outra alternativa. E que essa vida em nós nos motive a fazer com que outras pessoas enxergam que elas também precisam de vida. Então, olhando, existe uma natureza humana? Existe, do jeito que ela está hoje. Ela não estará assim para sempre, e aqueles que serão aniquilados não farão parte de uma nova realidade que Deus tem prometido para nós. Então, se eu posso falar, já falei demais, né? Cuidado com as ideias que a gente carrega, porque isso vai acarretar na nossa vida prática e cotidiana. Eu diria assim, com alegria no coração, que a palavra de Deus não volta vazia. Deus não perde, Deus não fracassa. Nunca. Embora haja a impressão de que a humanidade em pecado, ela redunda ou flagra um fracasso de Deus, isso não é verdade. Deus nunca fracassa o seu propósito. O processo de Deus, o projeto de Deus de criação não é um projeto fracassado. Muitas vezes nós oramos dizendo assim, Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça a sua vontade. É compreensível isso, mas também há necessidade de acrescentar isso uma outra compreensão. Deus nunca é contrariado. Deus tem planos de longo alcance, de médio alcance, mas a vontade de Deus, no final das contas, o que vai triunfar é a vontade dele. O que você decide é onde você vai estar quando essa vontade for executada. Então, o que isso tem a ver? Significa que a morte ela não é um fracasso de Deus. Porque ele usa palavras diferentes para a morte. Quando ele fala da morte do ímpio, é a aniquilação mesmo. Uhum. Herodes expirou, morreu. Mas quando ela fala do justo, ela fala que o justo dorme. Isso não significa que existe uma atividade inconsciente na morte do justo, mas isso significa que todo aquele que dorme acorda. Ou seja, Deus não te fez para morrer. A morte não triunfará. 1 Tessalonicenses 4:16, que é um texto bem conhecido sobre isso, ele diz assim, portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Palavra de novo, né? A palavra de ordem. Ele não vai sugerir que os mortos voltem à vida. Aquela palavra que disse haja é a palavra que disse ressurja. É uma ordem que se dá. E Deus nunca deu uma ordem que não foi obedecida na história. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Portanto, a vida é um projeto bem-sucedido de Cristo, mesmo que haja uma pausa chamada morte. No final, haverá vida. Eu gosto de dizer que a humanidade nunca será extinta porque existe um Deus que se fez homem. E se Deus, Cristo, se fez homem, há um representante da humanidade eterno, que vai e sempre estará acompanhado. E ele diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então não consolai-vos uns aos outros falando sobre simplesmente céu, inferno, dimensões. Consolai-vos uns aos outros com as palavras da ressurreição. Ou seja, o projeto de vida não é um projeto fracassado, o seu projeto de vida não é, e os daqueles que você perdeu também não. E aí eu finalizo com o texto de Colossenses, quando ele fala, tudo que vocês fizerem, sejam a palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, glorificando a ele através do corpo. Então, que nós possamos hoje, entendendo esse conceito de imagem e semelhança, vivermos sendo imagem, permitindo que Cristo em nós seja visto as pessoas ao nosso redor. A gente encerra aqui o nosso Pode Crer de hoje e cenas para os próximos episódios. Espere aí que você vai saber. Coisas tops vêm por aí, ainda mais densas. Então, se prepare, se programe, pega o sininho lá, coloca lá, clica no sininho, né? Quem quiser mais material, vai para onde? Muito bem. Na descrição você tem um link aqui para você acessar novos materiais. O NASP C1, se for no YouTube, e outros podcasts também. Você que faz parte desse mundo NASP, como servidor, aluno, professor, ou aquele que se relaciona, ex-alunos, pastoral, o NASP São Paulo é a fonte de outras coisas. Show de bola. Abraço.